Olá, pessoal. Temos umas questões aqui no formulário, neste formulário, sobre filosofia da linguagem. Então vamos passar uma por uma e vamos tecer alguns comentários para favorecer a compreensão do conteúdo e a resolução de cada uma das questões. Temos aqui a unidade semiótica seria o signo, o estímulo com parâmetro dotado de significado. Charles Sanders Peirce, listou 3 modos de o signo mediar os significados. Um parâmetro com relação de semelhança com o objeto, um parâmetro cujo signo possua uma relação de causalidade sensorial, indicando seu significado, e uma relação puramente convencional entre o signo e seu significado. Então temos um signo, e aí as suas 3 formas de manifestação. Então, primeiro aqui, o que é semiótica, né? Então, semiótica seria aqui a teoria geral, da compreensão dos signos. Então, aqui, ó, a semiótica é o estudo da construção de significado, o estudo do processo de signo, semiose e do significado da comunicação, tá? Então, só para a gente ter aqui um parâmetro, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso formulário. Então, vejam bem, 3 formas, vamos ver aqui. Listou 3 formas, então tem o signo, né? Então, sempre o signo é aquele que está no lugar de alguma coisa. Então, pode ser a palavra que está no lugar de alguma coisa, por exemplo, a palavra casa. Podemos ter uma foto da casa, podemos ter alguma questão relacionada a essa casa que manifesta, então, essa casa. Então, vamos ver as 3 formas. Então, a relação de semelhança, então, nós podemos ter aí uma foto, uma imagem, podemos relacionar algo que seja muito parecido com uma coisa, né? Um desenho, um quadro, então, um quadro sobre uma árvore, um quadro que tem uma casa, uma foto sobre a casa, então algo muito semelhante. Então essa questão da semelhança, relação de semelhança. Um parâmetro cujo possua relação de causa e efeito. Então temos, por exemplo, aí podemos colocar uma fumaça, né? Então simbolizando que pode ter fogo, né? Então uma segunda forma. E uma relação convencional. Convencional significa que é um significado criado pela sociedade, pelo aquele grupo, que vai simbolizar alguma coisa, né? Então temos, por exemplo, o símbolo da cruz. Então a cruz foi convencionado a ter a cruz, ou outros significados, né? Vamos ver aqui nesse slide, aqui, por exemplo, aqui, né? Temos aqui nesse slide, vamos colocar aí na tela para vocês. Aqui então tem um homenzinho e uma menina, né? Um menino e uma menina. Então essa aqui pode ter as 3 formas: a forma de ícone, a forma de índice e a forma de símbolo, né? Então temos aí, né, algumas questões e aqui algumas imagens, né, que também nos remete para isso. Por quê? O símbolo, como nós vimos, ele é puramente convenção. Então nós vamos adotar, por exemplo, a camiseta da turma. Qual que vai ser o que vai nos representar? Então a turma se reúne, vai escolher e vai dizer, essa camiseta vai nos representar, é um símbolo nosso. O ícone representam, ali no desenho ali, né? Temos aqui a imagem de semelhança aqui, né? De semelhança. Mas existem outras formas de representar o banheiro. Aqui temos outras formas. Tem outras ainda que não estão aqui.
Então, representam os sexos masculino e feminino através do desenho. E o índice indicam que aqueles locais são banheiros. Tá? Voltando, então, para a nossa questão aqui. Então, temos aqui a letra A, temos a letra B, né? Qual que vai nos representar? Então, quais são essas três formas? Uma forma de semelhança, que seria, então, a questão do ícone, a questão aqui da relação de causa e efeito. Qual que é a causa? É o banheiro, a pessoa precisa ir até a toalete. Né? E o símbolo, a convenção. Tá? Então, temos aí, né, ícone, índice e símbolo. Sobre o estudo das comunicações e da propaganda, aí temos o autor aí, o Garcia Santana, né? E Garcia discorre fazendo a afirmação exceto, veja bem, aquela que não pertence. Então, qual que é a questão que não pertence? Então, já vamos ver qual que realmente não diz respeito à questão. Então, vamos aqui, A, B, C, D. Um dos princípios mais atuais da teoria da comunicação é que os sinais emitidos devem ser captados, processados e propagados. Então, essa é a letra que não é, exceto. Então, todas as outras são. A propaganda faz parte do panorama geral da comunicação e está em constante envolvimento com fenômenos paralelos, dos quais colhe subsídios. Então, a comunicação sempre está colhendo da sociedade, buscando aquilo que a sociedade pratica, para trazer para dentro, para se tornar compreensível. Então, uma propaganda tem que se tornar compreensível para o maior número de pessoas, para atingir o seu objetivo, que é de levar as pessoas a acreditar naquela ideia, naquele produto, naquilo que ela está procurando fazer com que as pessoas acreditem, tá? No campo da comunicação mercadológica, relacionada ao mercado, ao consumo, à venda de produtos, é impossível acreditar que um produto tenha sido adquirido sem que houvesse um elemento que informasse ao consumidor a sua existência. Então, a importância, né, por isso, aí as empresas pagam caríssimo para divulgar os seus produtos. Porque aqui está dizendo impossível acreditar no produto. Então, levar as pessoas a entrar no seu inconsciente através de várias formas, de som, de imagens, de vários elementos para tornar aquilo acessível e as pessoas desejem. Então, mais do que a necessidade de adquirir um produto, as pessoas têm que desejar, querer. Então, e isso não passa muito pela questão racional, passa mais pelas emoções, pelas imagens, pelo som, por formas de comunicação, né? Para nós, para as pessoas que lidam com comunicação, professores, no caso de quem trabalha com a questão da educação, quem trabalha até com a questão das tecnologias, você, além de produzir, você precisa vender o seu produto. Né? Qual que é o produto que você vende? Pode ser que seja técnica, pode ser que seja educação. Então, como você vai fazer isso? Então, muitas vezes, não basta só você ser bom, você tem que mostrar o seu produto, aquilo que você faz, divulgar de uma forma que se torne compreensível, né? Os conteúdos que você está colocando. Né? A estrutura de mestrados e doutorados em comunicação trouxe uma contribuição significativa para tornar matéria acadêmica e objeto de pesquisa todos os elementos que constroem de forma direta ou indireta esse campo da ciência. Temos aí então a letra D, que já dissemos que não é, né, que é exceto. Nos estudos, não se cuida apenas da comunicação de massa, mas também na comunicação interpessoal, da palavra falada, do sinal, do gesto, da imagem, da exibição, da impressão, da radiodifusão, do cinema, da internet, de todos os signos e símbolos
por meio dos quais os seres humanos tratam de transmitir significados, valores e outros seres humanos. Tá? Então, a importância da comunicação, da filosofia da linguagem, de se tornar compreensível, de compreender. Então, no mundo de hoje, mais que está poluído aí de tantas informações, como você vai transmitir aquilo que você tem, né? Então, temos aí essa questão. Outra aqui, segundo César, cor muito utilizada em propagandas que tem forte poder de atração e de contraste, especialmente quando combinada com o branco e o amarelo, na verdade, né, já vamos direto, é o vermelho. Então, vejam, quando você está se comunicando, a combinação das cores, aquilo que vai chamar atenção para que você está transmitindo alguma coisa, você vai apresentar um trabalho, você vai preparar uma aula, vai preparar uma apresentação em sala, vai fazer um PowerPoint. Veja a importância das cores. Nesse caso aqui, o que combina com branco e amarelo, né? Temos aí o vermelho. Vamos para outra. A respeito da semiótica de Charles Sanders Peirce, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, temos aqui algumas questões, tá? Então, vamos aqui então para a terceira questão, né? Então, vimos ali uma primeira aqui que falava sobre a questão do ícone, do índice, do símbolo. Tivemos aqui a questão da propaganda, né? E agora, então, vamos ver novamente. Temos então aqui uma primeira questão, uma segunda questão, uma terceira questão e agora vamos para a quarta, na verdade. Então, qual que é essa quarta? A respeito da semiótica de Peirce, Charles Sanders Peirce, analise as assertivas e assinale as alternativas corretas. Então, temos aqui signo é tudo que representa outra coisa, ou objeto. A semiótica estabelece uma relação triádica entre objeto, represent e interpretante. Terceiro, há 3 categorias universais de signo: primeiridade, secundidade e terceiridade. Quarto, o signo tem 2 elementos, significado e significante. Então, vamos ver qual que é essa questão. Então, na verdade, é a letra D, A, B, C, D. Então, estão corretos a 1, a 2 e a 3. O que diz a 1? Signo é tudo que representa outra coisa, outro objeto. Então, está no lugar do objeto. Então, pode ser uma foto, pode ser a palavra, pode ser um desenho, pode ser um quadro, pode ser um som, enfim, o signo sempre está no lugar da coisa. Então, quando você fala casa, você já tem na sua mente essa representação. Então, o signo representa. E você pode, quando eu falo casa, pode vir na tua cabeça uma foto, uma casa mesmo, a imagem de uma casa, a palavra casa. 2, que também está certo o número 2. A semiótica estabelece uma relação triádica entre o objeto, então é o objeto que você está representando, aquilo que representa e o interpretante. Então sempre tem esses 3 elementos, a pessoa, o objeto, aquele que está representando, aquele que está transmitindo, tá? Terceiro, há 3 categorias universais de signos: primeiridade, então, secundidade e terceiridade. Então, o Sanders Peirce, ele fala sobre essas questões. Então, o que é a primeiridade? Sempre vai ter que ter aquilo que está sendo representado, o símbolo, o signo, o índice que está representando,
E a terceira idade seria o contexto. Então, alguém está chorando. Dentro desse, tem a primeira idade, alguém chorando. A segunda idade ali seria a representação daquele choro. Pode ser através da palavra, choro, de uma foto de alguém chorando. Pode ser um quadro de alguém chorando. Mas, e a terceira idade? Seria o contexto. Como é que eu vou interpretar? Então, pode ser que a pessoa não esteja chorando de tristeza. Pode ser que ela esteja chorando de alegria, de satisfação, tá? Então, 1, 2 e 3, correto. Na quinta aqui, né? Para a gente não se perder aqui nas questões. Aqui, Dondes, na obra Síntese da linguagem, discorre que em textos impressos a palavra é elemento essencial, enquanto os aspectos visuais, como o cenário físico, o formato, as cores e a ilustração, são secundários ou necessários apenas como apoio. Então, isso aqui no impresso, no escrito, a palavra é o elemento essencial nos livros, nos jornais, tudo que for impresso. Então, a palavra, nesse caso, é essencial. Tá? Nos modernos meios de comunicação, acontece exatamente o oposto, o contrário. Tá? Então, enquanto nos impressos a palavra é essencial, aqui na comunicação moderna, nos meios de comunicação moderna, é o oposto. O visual prepondera. O verbal tem função de acréscimo, é secundário. Daí vamos para a resposta para a gente poder, então, estar respondendo a questão. Então, na verdade, a resposta é a letra A. Então, vamos ver ali. Com o conhecimento dos efeitos da cor, no processo persuasivo, quer dizer, persuadir as pessoas da mensagem e de conhecedor das possibilidades tecnológicas no tratamento das imagens. O diretor de arte tem a possibilidade de criar imagens que emocionam e criam uma relação de empatia do consumidor com a marca do produto. Daí, então, temos aí a letra A então vejam, é importante na comunicação moderna as cores, que nós já falamos na outra questão, a questão de você trazer uma empatia, persuadir, você conquistar, você tornar aquilo agradável para que a pessoa possa, então, realmente se interessar por aquilo que está falando. Então, tem tanta gente falando, escrevendo, publicando alguma coisa, e TikTok, YouTube, Facebook, uma série de meios. Como é que você vai tornar a sua mensagem importante? Vamos supor alguém que trabalha que é religioso, que quer comunicar a palavra de Deus. Como é que ele vai comunicar? Ele vai ter que usar, nem é para o interesse pessoal, é para tornar a palavra de Deus importante. Se você trabalha com educação, como é que você vai tornar suas aulas, a sua comunicação, aquilo que você acredita, as suas convicções, para que você realmente transmita aquilo que você acredita? Então, além de acreditar, e você quer fazer com que as pessoas também acreditem, então você tem que realmente desenvolver essa questão da comunicação. E aí, mais uma vez, a importância da filosofia da linguagem, tá? A importância da linguagem, tá? Vamos aqui para 6. Uma peça publicitária desenvolvida para mídia audiovisual envolve placas e sinais, vários retirados do Código de Trânsito CTB, mesmo utilizando imagens, utilizando de imagens e símbolos. O produtor da peça deve se precaver de possíveis feedbacks negativos, porque são convenções estabelecidas para disciplinar o trânsito. Então vamos ver a letra E.
O Código de Trânsito Brasileiro, como qualquer outro código, demanda uma convenção pré-estabelecida para representar e transmitir a mensagem entre o emissor e o receptor. Então, aquele que envia a mensagem, aquele que capta a mensagem. Então, não basta colocar lá um monte de placa e de sinais e tal. Se as pessoas não entenderem, não compreenderem aquilo, não vai adiantar nada. Pode ter milhares de sinais de trânsito e de placas e de sinalização. As pessoas precisam estar educadas para entender aquilo. Por isso você faz todo um processo de provas e de estudos, de divulgação na televisão. E nós? Quem vai transmitir a educação, por exemplo? Como é que vai fazer com que a sua mensagem se torne? Por exemplo, eu estou aqui dando alguns parâmetros para você poder responder as questões, para ela se tornar significativa para você. Você pode, de repente, dizer assim, mas assim eu vou acertar tudo. Mas, claro, o importante não é só que você acerte, que também é importante, mas que você entenda o conceito para você assumir isso. E o mais importante é que você possa, na sua comunicação, que todos os momentos nós estamos transmitindo, você possa tornar aquilo que você esteja transmitindo seja captado pelo receptor. Ali vemos na questão de cima, na última questão que nós vimos ali, a importância das cores, do som, da empatia, tornar aquilo agradável para as pessoas, dar atenção à sua imagem, à sua comunicação, que é prioritária, mas que às vezes as pessoas não veem, né? Ou às vezes se fala tanto e na verdade não fica nada. De repente, uma mensagem curtinha, mas que leva som, que leva imagem, que leva a palavra, que leva esse lado da afetividade, de se tornar empático, das pessoas agradar, tá? Então não é a quantidade, mas a qualidade daquela, em pouquinhos segundos uma propaganda consegue transmitir, até porque é muito caro. Então uma propaganda de televisão no horário nobre, aí se coloca em poucos segundos uma mensagem que fica na cabeça das pessoas. A outra questão, de acordo com Strum, a identidade das marcas é o resultado de informações trabalhadas consistentemente segundo padrões pré-estabelecidos. Tá? Então não é que lá o sujeito vai fazer uma propaganda sem antes conhecer a filosofia da linguagem, sem conhecer sociologia, psicologia, a importância da psicologia para que realmente uma propaganda possa entrar no inconsciente coletivo, para que a sua mensagem seja captada. Essas informações podem assumir várias formas técnicas e linguagens que irão afetar os sentidos. Vejam bem, afetar os sentidos. Realmente, a mensagem, se você não conseguir tocar os sentidos, dificilmente fica. Então, mesmo aí, quando você está na televisão, que as pessoas não vão conseguir captar, por exemplo, se uma comida é gostosa ou não, mas a imagem é tão bem feita que as pessoas vão ficar com água na boca, porque vai afetar o seu paladar, né? Outras coisas vão afetar o tato, outras vão a visão, a audição. Você fica com aquele desejo de querer aquela coisa, né? Podem ser considerados identidades da marca as abaixo relacionadas, exceto. Então está dizendo aqui qual que não, qual que não é. Então, a não é aqui a letra E, que na verdade é aqui o conceitual. Veja, eles trabalham o som sonoro, o sabor, o olfato e o design, né? Você vê aqueles carros bonitos, né? Aquelas imagens, então designers, né? Importante. O conceitual, o que é o conceito? Nós, na filosofia, trabalhamos muito a questão conceitual e vejo como as pessoas, às vezes, têm dificuldade de captar, porque ela exige mais estudo, ela exige mais
razão, ela exige um aprofundamento, e as pessoas, às vezes, elas não querem isso, elas estão ali, elas querem coisas mais rápidas, mais simples. Então, como é que você vai transmitir, por exemplo, filosofia? Às vezes você tem que usar esses meios aqui para agradar as pessoas, para daí trabalhar o conceitual. Na questão da formação docente, por exemplo, você vai trabalhar com conceitos, mas muitas vezes você tem que trabalhar esses outros lados aqui para você conseguir, né? Tem um livro chamado Corpo Fala, você às vezes tem que trabalhar a linguagem corporal, a linguagem dos sinais, a linguagem sonora, os sabores, para aí você conseguir. Então você tem que usar os meios. O pastor, o padre, quando vai pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus é essencial e ela é conceitual. Quer dizer, significa você não só vender a Bíblia pela capa, né? Você tem que trabalhar os sinais, você tem que trabalhar. Mas para você chegar a algo mais profundo, que é a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Trabalhar muitas vezes aqui, né? O som, o sabor, o olfato. Você tem que fazer alguma coisa para tornar aquela mensagem conceitual tão importante se torne realmente algo que as pessoas se abram. Na verdade, as propagandas aqui têm esse objetivo, abrir as pessoas, né? Deixar as pessoas mais abertas, suscetíveis a receber a mensagem. Tá? Então, primeiro você tem que tornar as pessoas suscetíveis, deixar as pessoas mais abertas, que elas possam se abrir para receber a palavra de Deus, né? Ou para receber a mensagem da sua aula, para receber a mensagem da sua tecnologia. Então, na verdade, a filosofia da linguagem é importante para todos, né? Para todos. Então, não só para o comunicador da televisão, do rádio, do jornal, mas também para nós que temos uma mensagem importante para transmitir. E como é que a gente faz isso? Às vezes a gente tem uma mensagem importante, maravilhosa, que vai trazer mudança para a pessoa, vai trazer alegria muito mais do que vender cerveja, vender cigarro, vender carro. É a vida da pessoa. E às vezes a gente não consegue atingir as pessoas. Por quê? Porque às vezes nós ficamos muito nessa linguagem conceitual e não conseguimos desenvolver outras formas. Então hoje a religião, a educação, mesmo a questão da tecnologia, da informática, né? O que adianta você ficar discutindo informática se você não conseguir tornar aquilo acessível às pessoas? Você vai falar para você mesmo? Eu da filosofia, eu vou ficar falando para mim mesmo? É importante que eu saiba, mas é importante também que esse conhecimento seja divulgado. E como é que eu vou divulgar? Através de outras formas, né? De ícones, de símbolos, de índices, de propagandas. Então, aí a propaganda tem muitas formas de transmitir a palavra. Vejam aqui a questão do governo brasileiro, do Mercosul aqui, foi estabelecida uma placa agora aqui, vejam aqui, né? Várias aqui para as pessoas que trabalham, tem várias placas, né? Da questão dos diplomatas que usam essa placa, né, preta, as pessoas que tenham um transporte para trabalhar com isso, e nós no dia a dia que temos essa placa mais comum. Então, na Europa também tem lá a comunidade europeia, cada país lá tem essa placa, então não é uma coisa nova aqui do Mercosul, né? Então nem vamos ler a questão aqui, vocês vão ler ela e vamos ver qual que é a pergunta. De acordo com o conceito de signo linguístico, esses elementos gráficos visuais impressos da nova placa correspondem ao valor de... Então vamos buscar aqui de
linguagem significante, tá? Então aqui temos aqui a questão do significante, de algo que tem um significado, tá? Então ela tem um significado dentro da questão da linguagem. Então temos aí então o significante, vamos para a próxima. O produto cultural tende a ser expressão de atitudes criativas e ideias, com a finalidade de oferecer informação e entretenimento de origem popular ou não. Já o bem cultural aqui, o bem, tende a diferenciar do produto cultural, né? Então temos aqui o produto natural, que está faltando, por isso eu estava tentando entender o que estava escrito aqui, né? Eu mesmo fiz, mas aqui está faltando, aqui é natural. Já bem natural e cultural. Então é aquilo que tem uma criação já por natureza e aquilo que é a cultura que cria. Então vamos ver qual que é a questão aqui, né? Então aqui também temos aqui o valor simbólico daquilo que é criado pela cultura, né? O que é um símbolo? O símbolo é aquilo que tem um valor que é criação da cultura. Quem que criou, por exemplo, que o anel, a aliança, significa a união de duas pessoas? Não é a natureza, os animais não sabem disso. Alguém, né? As pessoas chegaram à conclusão, a aliança, né? O anel, não tem começo nem fim, então o amor entre duas pessoas vamos significar dentro da nossa cultura que é a união entre um homem e uma mulher, assim, simbolizando o amor para sempre, tá? Temos outra aqui, estabelecimento de uma unidade social entre os seres humanos pelo uso de signos, de linguagem. Estabelecimento de unidade social. Compartilhamento de conjunto comum de regras para atividade que visam um objetivo. Processo por meio de signos onde um organismo afeta o outro. Procedimento por meio dos quais uma mente pode afetar outra. Essas definições se referem à comunicação, né? Então temos aí a questão da comunicação. Então nós somos afetados, né? Então pela comunicação a gente está afetando as pessoas, está sendo afetados, e vejam que muitas vezes nós confundimos comunicação com informação, né? Então sempre ficar atentos, né? Estabelecimento de uma unidade social entre os seres humanos pelo uso de signos de linguagem, compartilhamento de conjunto de regras para atividades que visam um objetivo. Porque senão, se não tiver essas regras, os fake news acabam passando por verdade, porque aí se confunde a informação com conhecimento, se confunde informação com comunicação, né? Nós temos muitas informações, mas comunicação, compreensão, onde exige que tenha aquele que emite a mensagem, aquele que capta a mensagem, mas não capta de uma forma passiva, ele vai dar uma retribuição, por isso sempre a comunicação é dialética, tá? Então temos aí uns comentários sobre essas questões para a gente compreender a importância da filosofia da linguagem, que ela está presente no dia a dia, que não tem como escaparmos e que nós precisamos desenvolver essa capacidade de empatia, capacidade de usar as cores, de usar os sons, de usar as imagens, de usar o nosso próprio corpo que comunica, a roupa que nós usamos, de mostrar pessoas que num mundo aí que está tão abatido, a questão da autoestima, da recuperação da própria vontade de viver, está muito ligado a isso. E as pessoas que fazem comunicação, elas entendem muito disso. Às vezes na prática da vida delas não conseguem. Então,
também, além de praticar, também a gente trazer para a nossa vida prática, para que de fato possa haver comunicação, possa haver linguagem, né? Sabendo o que é ícone, o que é índice, o que é um símbolo, os signos, né? Que são aqueles que representam alguma coisa, para que a gente, mais do que quantidade, nós tenhamos qualidade na linguagem, que a linguagem seja realmente algo que possa nos aproximar, evitar né, tantos conflitos que acontecem muitas vezes pela falta de compreensão dessas questões de linguagem, o que significa para uma cultura, para outra cultura não é a mesma coisa. Então aí temos que trabalhar sobre isso para que haja mais unidade, né? Como está dizendo aqui, mais unidade entre as pessoas, que a comunicação seja realmente um cimento que possa unir, mas que essa união não significa imposição de uns sobre os outros, mas que seja sempre a partir de uma análise crítica. Então nós falamos ali que a comunicação, dos meios de comunicação se estabelece, mas não conceitual, mas a filosofia, no fundo, sempre ela precisa ser crítica, porque senão também a gente vai estar engolindo tudo como verdade, nós vamos ser apenas aqueles consumidores passivos, vamos ser apenas aqueles que adotam aquilo que os outros pensam e não temos um pensamento próprio, tá bom? Muito obrigado.